Tem horas que Deus levanta alguém só para provar até onde o sistema religioso aguenta ouvir a verdade. Um profeta se levanta em meio a um congresso na Assembleia de Deus de Camboriú e repreende a dupla Jefferson e Suelen e é retirado à força de cima do altar. Mas antes de eu prosseguir esse assunto, eu quero pedir que você, por favor, deixe o like nesse vídeo, porque é muito importante. Se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer começar a trabalhar hoje mesmo na internet, com o teu celular e ainda concorrer a R$5.000 em Pix, fica até o final desse vídeo. É impressionante, meus irmãos, como a igreja moderna aprendeu a aplaudir o erro e expulsar os verdadeiros enviados de Deus. Um profeta pregador que se levantou no meio do culto em um congresso das Assembleias de Deus em Camboriú, em Santa Catarina, e repreendeu a dupla Jefferson e Suelen, ele não fez um show, ele fez um alerta. Mas o povo prefere aplausos do que o arrependimento e não suportam ouvir a verdade. Hoje, se alguém fala em santidade, é taxado de fanático, mas se cantor cobra R$30.000 para cantar 2 músicas e gritar glória a Deus, aí todo mundo acha lindo. O altar virou palco de vaidade, virou palanque para político sorrir para a câmera e ganhar voto de crente que esqueceu o que é temor a Deus. A casa de oração se tornou empresa, o culto se tornou evento e Deus foi colocado para escanteio. O Espírito Santo já não tem mais liberdade para agir no meio do povo de Deus porque o cronograma da igreja é mais importante do que a voz de Deus. Sabe o que é mais triste? É ver o povo aplaudir artistas gospel e ignorar o que o Espírito Santo está dizendo, está falando. O mesmo povo que chora quando canta, faz o teu querer, se revolta quando Deus realmente quer fazer o seu querer. Expulsar o profeta do púlpito, mas abraçar o pecado como tapete vermelho. Quando o altar vira palanque, o céu fica em silêncio. Os crentes começaram a negociar o que é santo e transformaram o templo em feira espiritual. A igreja de hoje não quer profeta, quer animador de auditório. Deus fala através de profecia, mas se a mensagem não massagear o ego do pastor, é tratado como heresia. O profeta foi puxado pelo paletó, humilhado diante de todos, e ninguém teve a coragem de defendê-lo. A verdade é que o sistema religioso aprendeu a calar a boca de quem ainda tem coragem de ser usado por Deus. Veja a mensagem que esse profeta trouxe à dupla de cantores e depois eu volto dando as minhas considerações. Abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que a voz de Deus aqui agora é a palavra. Então, nós vamos ouvir a palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo 15. Isso aqui não é a primeira vez, tá? Em Camboriú, outro homem de cabelos brancos e idoso ousou confrontar o pecado em público e foi tratado como lixo. A voz do profeta ecoou na cabeça do Reuel Bernardino, filho do saudoso pastor Cisino, né? O velhinho cabeça branca, bradou: até quando mentirás? Olha, presta atenção, veja, eu vou colocar aqui na tela. Homem! Aleluia, Jesus. Até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua
Deus falou através do velhinho cabeça branca, mas o povo preferiu fingir que não ouviu. Aqueles que deveriam se ajoelhar pedindo perdão saíram dali prontos para zombar. E sabe o que aconteceu depois? O pastor Reuel, que zombou do profeta, foi visto bebendo cerveja e fazendo piada. É por isso que a glória já foi embora de muitas igrejas. Deus não habita mais aonde o pecado é exaltado. A igreja que troca o arrependimento por aplauso vai acabar ouvindo só o som vazio do próprio ego. E depois eles querem culpar o diabo, quando na verdade o problema está em cima do altar. Enquanto muitos jogam o jogo sujo da política dentro da igreja, tá? E eu não estou falando de política eleitoral de presidente ou deputado, mas da politicagem de panelinhas, de puxar tapete, de escolher quem pode ou quem não pode subir do púlpito. Esquecem que Deus não tem lado humano. Ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é santo. A igreja tem um só dono e o nome dele é Jesus Cristo. Mas colocaram o nome de Deus em grupinhos de WhatsApp criados para fofocar e falar mal e tramar contra os seus irmãos, né, transformando o altar em palco de exibicionismo. O Espírito Santo foi colocado ali como figurante. E ainda tem crente que idolatra pastor e cantor, chamando de ungidos como se ser famoso fosse sinal de aprovação divina, porque avivamento não é emoção de multidão nem evento para desfile de moda, é joelho no chão, é coração quebrantado. Hoje a igreja virou espetáculo, o pastor virou celebridade, o culto virou show de vaidades. Deus tenta falar, tenta interromper, mas o dirigente do culto olha para o relógio e diz: agora não é a hora, como se o Criador precisasse de agenda para agir. E é por isso que a presença de Deus está indo embora, e só sobra o barulho, música alta, gritaria, choro vazio. E o povo entra na igreja e sai do mesmo jeito. O Espírito Santo não habita em meio a confusão e disputas. Ele habita onde há reverência, humildade e verdade. É triste, né? Mas infelizmente o Espírito Santo já saiu do meio desse povo. E aí quando alguém ousa dizer a verdade, o povo se levanta para calar. O pregador que confronta o pecado, ele perde a agenda. Mas o que agrada a carne vira celebridade gospel. A palavra de Deus está perdendo o efeito na vida desse povo que perdeu o temor. Estão pregando vitória sem arrependimento, promessa sem cruz, céu sem renúncia. E quando alguém tenta despertar a consciência, é chamado de louco. Mas foi assim com os profetas desde o princípio. O mesmo Espírito que falava em Jeremias continua falando hoje, só que pouca gente quer ouvir. O profeta citou Jeremias 4:22. O meu povo está louco, são sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. E ainda teve gente dizendo que era o diabo no profeta. Meu irmão, quando o pecado incomoda, o ímpio chama o santo de perturbador. Hoje, se o profeta tivesse prometido fama, pix, seguidores, seria ovacionado, mas como ele falou de arrependimento e santidade, foi jogado para fora do púlpito. Deus não é modinha, Deus é justiça. Aquele profeta não fez nada além de ser usado por Deus para arrancar a máscara desses artistas de púlpito, esses cantores e pregadores gospel, que já se esqueceram o que é ser levita e viraram celebridades de altar. Estão ali pelo cachê, pela fama no Instagram e não pelo prazer de adorar a Deus. Trocaram o óleo da unção pelo brilho do palco. E o Espírito Santo, que antes era o centro, agora virou coadjuvante nos bastidores do sucesso. Cantam sobre a cruz, mas vivem de luxo. Falam no nome de Deus, mas negociam o nome de Deus como marca registrada. E quando alguém ousa expor essa hipocrisia, o sistema se revolta, porque a luz sempre incomoda quem vive das sombras. A igreja perdeu o senso do que é santo. Muitos pregadores aprenderam a usar a fé como ferramenta de marketing. E o altar virou vitrine de ego. Estão vendendo ilusões à igreja em suaves prestações, pastores que se vendem por palanque e cantores que cobram mais caro do que cantores mundanos. E o povo cego aplaude, achando que está servindo a Deus. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras é o que levanta profetas como esse dos Gideões, mas o orgulho dos religiosos é tão grande que eles não reconhecem mais a voz de Deus. Eu fico pensando, se Jesus entrasse hoje num congresso do Camboriú, ele seria convidado a sentar ou expulso por atrapalhar o culto? Porque é isso que está acontecendo. As programações dos congressos carnais, a presença confirmada desses artistas são mais importantes que a presença de Deus. E quando o Espírito Santo tenta intervir, chamam de diabo. Só que o diabo é que está transformando o templo em show business. A igreja que perdeu a reverência, perdeu também a glória de Deus. Quando o homem toma o lugar de Deus, o diabo faz morada. E tem mais, tá? Estão vendendo a unção como se fosse produto de prateleira. Quer prosperar? Dá oferta. Quer ser curado? Compra o óleo. Quer ter cargo? Faz curso teológico. O que era gratuito virou comércio. E depois perguntam por que o Espírito Santo se cala. É porque a voz dele não é mais bem-vinda na igreja. Preferem a voz do marketing,
do lucro, da fama, e quando Deus levanta alguém para denunciar isso, logo dizem que a inveja, que é o Satanás. Não é inveja nem o diabo, é a indignação santa. É o cansaço de ver a noiva de Cristo sendo usada como vitrine de poder humano. Mas ainda tem remanescentes. Tem gente que não se curva à idolatria do púlpito. Tem gente que ainda acredita que o altar é lugar de lágrimas e não de selfies. E é por causa desses que o Espírito Santo ainda visita a terra. Só que o preço de falar a verdade é caro. O profeta é esquecido, é julgado, é expulso e o bajulador é promovido. O homem de Deus que confronta o humilhado, o artista gospel é exaltado. Mas um dia cada aplauso falso vai se calar. E cada mentira pregada vai ser cobrada diante do trono de Deus. E sabe o que mais me assusta? É que muitos já se acostumaram a viver sem a presença de Deus. Cultuam o costume, mas não conhecem o Deus do culto. Cantam sobre o céu, mas vivem para o mundo. O evangelho virou um negócio rentável e o arrependimento se tornou artigo em extinção. A geração de hoje não quer quebrantamento, quer palco, fama, luz e microfone. Mas Deus ainda tem um povo simples, escondido, que ora no secreto, que chora pelo pecado da nação. É essa gente que mantém o fogo aceso. A expulsão desse profeta do altar dos Gideões foi o retrato mais claro de uma igreja que perdeu o medo de tocar no que é santo. O homem estava ali não para aparecer, nem para competir com um pregador famoso, mas para ser boca de Deus num ambiente que se acostumou a transformar culto em evento e o altar em palco. Quando ele abriu a boca para denunciar o pecado, o inferno se incomodou. E o sistema religioso reagiu. Arrancaram ele pelo paletó como se estivesse tirando um invasor, um bandido, quando na verdade era Deus tentando resgatar o altar que virou palco de vaidade. Foi o Espírito Santo sendo colocado para fora do Congresso, disfarçado de homem, porque o que eles não queriam é ouvir a verdade. O problema é que a verdade dói. Dói para quem vive de aparência, dói para quem aprendeu a vender unção, dói para quem usa o nome de Deus para comércio, para ganhar dinheiro. O altar dos Gideões, que já foi conhecido como um símbolo de avivamento e poder de Deus, virou um palco de holofotes, onde a glória humana e o Espírito Santo é apenas um detalhe decorativo. Expulsaram o profeta, mas o que realmente saiu dali foi a presença de Deus. O templo ficou cheio de som, mas vazio do poder. É fácil aplaudir quem promete bênção, difícil é ouvir quem confronta o pecado. E foi por isso que o justo ali foi humilhado diante de todos, enquanto o erro foi defendido com palmas e microfones. Mas Deus viu, o céu inteiro assistiu àquela cena e registrou cada empurrão, cada olhar de desprezo, cada ironia disfarçada de piedade. Expulsaram o profeta, mas não conseguiram expulsar a presença que o acompanhava. O mesmo Espírito que ungiu ele vai continuar levantando vozes, e por mais que tentem silenciar o fogo da verdade, ele não vai se apagar. O altar pode ser corrompido, mas Deus ainda tem os seus. E um dia, cada riso, cada deboche e cada microfone usado para zombar da correção será cobrado diante do trono de Deus. Porque mexer com o profeta é mexer com o próprio Deus. Meus irmãos, o profeta foi expulso da igreja dos homens, mas continua aceito na presença de Deus. E quem o rejeitou vai prestar contas. Porque quando o homem cala a voz de Deus, o juízo se aproxima. O Espírito Santo ainda fala, mas poucos escutam. E um dia o silêncio de Deus vai ser o pior som que essa geração vai ouvir. Até lá, que cada um examine o próprio altar, porque o julgamento começa pela casa de Deus. Se você também ficou indignado com o que fizeram com esse profeta, que teve a coragem de repreender o casal de cantores no púlpito, deixe aqui embaixo o teu comentário. Eu quero saber se você também acredita que a igreja perdeu o foco, virou comércio, e que o ministério de muitos pastores e cantores virou um verdadeiro show business. A tua opinião é fundamental para esse canal, porque aqui a gente fala o que muita gente tem medo de dizer. Então compartilhe esse vídeo com os teus familiares, com os teus amigos, nos grupos do teu celular, para que mais pessoas acordem para essa realidade espiritual que está destruindo o altar. Aproveita, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A tua interação faz esse conteúdo alcançar mais pessoas que ainda amam a verdade. E para você que ficou até o final desse vídeo, quer aprender a trabalhar pela internet, quer gerar renda de forma honesta e ainda concorrer a R$5.000 no Pix, é só clicar no link do primeiro comentário fixado logo abaixo ou apontar a câmera do teu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. Chama a nossa equipe e a gente vai te ensinar o passo a passo para você começar hoje mesmo a ter resultados na internet. Que Deus te abençoe poderosamente. Até um próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Olá, oi Nath, oi Tom, me chamo Jandeine, sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso,
E hoje eu vim aqui mostrar os meus primeiros resultados na Shopee e muito feliz porque consegui sim, através dos métodos do Enriquecendo Online, e estou aqui hoje muito feliz. Vou mostrar a vocês. São poucos, mas já fiquei muito feliz que consegui, e os meus primeiros resultados foi esse, minhas primeiras vendas. Eu vendi ontem de ontem e 3 vendas já fiz. E muito feliz por essas vendas. E só agradecer a vocês por estar sempre aí nos apoiando, nos ajudando, e muito feliz. Deus abençoe sempre vocês.